O livro de Urantia, 29.2. Os Centros Supremos de Potência. Os 7 diretores supremos de potência não são capazes individualmente de reproduzir-se, mas, coletivamente e em associação com os 7 espíritos mestres, eles podem reproduzir-se, criarem outros seres como eles próprios. Essa é a origem dos Centros Supremos de Potência do Grande Universo, os quais funcionam nos 7 seguintes grupos. 1. Centros Supervisores Supremos. 2. Centros de Avona. 3. Centros de Superuniversos. 4. Centros dos Universos Locais. 5. Centros das Constelações. 6. Centros do Sistema. 7. Centros não classificados. Esses centros de potência, junto com os diretores supremos de potência, são seres de alta vontade para a liberdade e a ação. Todos eles são dotados com a personalidade da terceira fonte e demonstram a capacidade volitiva inquestionável de uma ordem elevada. Esses centros diretores do sistema de força do universo são possuidores de dons raros de inteligência. Eles são o intelecto do sistema potencial de força do grande universo e o segredo da técnica de controle da mente de toda a vasta rede das múltiplas funções dos mestres controladores físicos e dos supervisores do poder morancial. 1. Os Centros Supervisores Supremos. Estes 7 coordenadores e coligados dos diretores supremos de potência são os reguladores dos circuitos mestres de energia do grande universo. Cada supervisor de um centro cada supervisor de centro tem a sua sede central em um dos mundos especiais dos 7 executivos supremos e trabalham em associação estreita com esses coordenadores dos assuntos gerais do universo. Os diretores supremos de potência e os centros supervisores supremos funcionam tanto conjuntamente quanto como indivíduos em todos os fenômenos cósmicos abaixo dos níveis de energia de gravidade. Quando atuam em coligação, esses 14 seres são, para o poder da força no universo, o que os 7 executivos supremos são para os assuntos gerais do universo e o que os 7 espíritos mestres são para a mente cósmica. 2. Os Centros de Avona. Antes da criação dos universos do tempo e do espaço, os centros de potência não eram necessários em Avona, mas desde esses tempos já muito longínquos, 1 milhão deles vem funcionando na criação central, cada centro sendo encarregado da supervisão de 1000 mundos de Avona. Ali no universo divino existe a perfeição no controle da energia, uma condição que não existe em nenhum outro local. A perfeição da regulagem da energia é a meta última de todos os centros de potência e dos controladores físicos do espaço. 3. Os centros do superuniverso. Ocupando uma enorme área na esfera capital de cada um dos superuniversos, há 1000 centros de potência de terceira ordem, 3 correntes de energia primária, cada uma com 10 segregações, entram nesses centros de potência e 7 circuitos de potência especializados e bem direcionados, ainda que imperfeitamente controlados, saem das suas sedes de ação unida. Essa é a organização eletrônica da potência no universo. Toda energia está ligada ao circuito do ciclo do paraíso, mas os diretores de potência no universo dirigem as energias força do paraíso inferior do modo como as encontram, modificadas nas funções espaciais do universo central e dos superuniversos, convertendo e direcionando essas energias para os canais de aplicação útil e construtiva. Há uma diferença entre a energia de Avona e as energias dos superuniversos. A carga de potência de um superuniverso consiste em 3 fases de energia, cada uma com 10 segregações diferentes. Essa carga tríplice de energia espalha-se pelo espaço do grande universo. É como um imenso oceano de energia em movimento, que envolve e banha inteiramente cada uma das 7 supercriações. A organização eletrônica da potência no universo funciona em 7 fases e tem respostas variáveis à gravidade local ou linear. Esse circuito cétuplo provém dos centros de potência dos superuniversos e penetra cada supercriação. Essas correntes especializadas do tempo e do espaço são movimentos definidos e localizados de energia, iniciados e direcionados para propósitos específicos, de modo muito semelhante ao da corrente do Golfo, que funciona como um fenômeno circunscrito
no meio do Oceano Atlântico. 4. Os centros dos universos locais. Nas sedes centrais de cada universo local estão estacionados 100 centros de potência da quarta ordem. Eles funcionam para rebaixar e também para modificar, de outros modos, os 7 circuitos de potência que emanam das sedes centrais dos superuniversos, tornando-os assim apropriados aos serviços das constelações e dos sistemas. As catástrofes astronômicas locais do espaço são uma preocupação passageira para esses centros de potência. Eles estão empenhados no envio ordenado e efetivo de energia às constelações e aos sistemas subsidiários. Eles são de grande ajuda para os filhos criadores, durante a fase final de organização do universo e de mobilização da energia. Esses centros são capazes de prover canais intensificados de energia, úteis à comunicação interplanetária entre pontos habitados importantes. Uma linha ou canal de energia, como esse, algumas vezes também chamado de trajeto de energia, é um circuito direto de energia que vem de um centro de potência para outro centro de potência, ou de um controlador físico para outro controlador. É uma corrente individualizada de potência e contrasta com os movimentos no espaço livre das energias indiferenciadas. 5. Os centros das constelações. 10 desses centros vivos de potência estão estacionados em cada constelação, funcionando como projetores de energia para os 100 sistemas tributários locais. Desses seres saem as linhas de potência para comunicação e transporte, bem como para a energização daquelas criaturas vivas que dependem de certas formas de energia física para a manutenção da vida. Todavia, nem os centros de potência nem os controladores físicos subordinados de modo algum estão ocupados com a vida como uma organização funcional. 6. Os centros dos sistemas. Um centro supremo de potência é permanentemente designado para cada sistema local. Esses centros de sistema despacham circuitos de potência para os mundos habitados do tempo e do espaço. Eles coordenam as atividades dos controladores físicos subordinados e funcionam também para assegurar uma distribuição satisfatória da potência nos sistemas locais. O relé de ligação do circuito entre os planetas depende da coordenação perfeita de certas energias materiais e das regulagens eficientes da potência física. E 7. Os centros não classificados. Esses centros são os que funcionam em situações locais especiais, mas não nos planetas habitados. Os mundos individuais estão a cargo dos mestres controladores físicos e recebem as linhas de força em circuitos despachados pelos centros de potência dos seus sistemas. Apenas aquelas esferas de relações energéticas mais extraordinárias têm centros de potência da 7ª ordem, atuando como volantes equilibradores universais ou dirigentes da energia. Em cada fase da atividade, esses centros de potência são completamente iguais àqueles que funcionam nas unidades mais altas de controle, mas nenhum corpo espacial entre 1 milhão abriga tal organização de poder vivente.